programa A Hora da Restauração. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração e em seu lar. E para lermos a palavra de Deus, o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 24 a seguir, e que nos diz: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Amados irmãos, prezados amigos, o texto das Escrituras em que acabamos de ler nos conta que o Senhor Jesus havia ressuscitado e havia aparecido a algum dos discípulos, mas Tomé estava ausente naquele momento, não estava ali. E os discípulos, então, encontrando-se com Tomé, disseram-lhe: Tomé, nós vimos o Senhor Jesus, ele já ressuscitou. E Tomé então disse: se eu não vir com os meus olhos, se eu não contemplá-lo de forma direta, se eu não colocar as mãos nos sinais dos cravos, na ferida do seu lado, de maneira nenhuma eu vou crer. Passaram-se 8 dias, estavam os discípulos reunidos a portas fechadas. Entre eles estava Tomé. E para a surpresa de Tomé, repentinamente o Senhor Jesus se manifestou ali no meio deles. E foi direto para Tomé. E disse: Tomé, vem aqui e põe a mão nas minhas feridas. Põe a mão aqui do meu lado, aonde a lança feriu. E Tomé nem se levantou para tal, mas diz aqui que o Senhor Jesus disse para ele: não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé então confessou o Senhor. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Só de contemplar o Senhor Jesus Cristo e de poder vê-lo, já não precisou pôr a mão na ferida, nem tocar do lado, mas ele foi além de simplesmente crer que Jesus havia ressuscitado. Ele fez uma grande confissão aqui. Ele confessou que cria que o Senhor Jesus é o Deus Todo-Poderoso, quando ele diz: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor Jesus Cristo disse: Bem-aventurados que não viram e creram. Quantas pessoas hoje, à semelhança de Tomé, não se fazem presente na casa do Senhor. Quando há uma vigília, a pessoa não está.
Quando chama para o jejum ou consagração, a pessoa não está. E depois, quando então alguém diz assim: o Senhor Jesus esteve lá, o poder foi derramado, a graça do Senhor foi abundante, Deus visitou, Deus operou maravilhas. E a pessoa então quer ver. Mas aqueles que querem ver devem vir diante do Senhor Jesus, porque Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele operou maravilhas no passado, desde criar os céus e a terra. Ele operou como homem maravilhas ali, andando na Palestina, e Ele opera hoje como Espírito Consolador, maravilhas dando graça aos corações daqueles que creem, ainda que não vejam, como o Senhor Jesus fala aqui. Deus está procurando nesses dias, como sempre procurou, corações crentes, corações confiantes, corações que têm uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé que deposita única e exclusivamente no Senhor Jesus. Quando as pessoas depositam a sua fé em si mesma, depositam a sua fé em qualquer religião ou qualquer organização humana, não podem contemplar o Senhor. Mas aqueles que têm depositado a sua fé no Senhor Jesus Cristo, Deus tem os abençoado, aberto os seus olhos, abrindo os entendimentos, como fez com os discípulos, como Lucas anotou lá no capítulo 24. Diz assim que o Senhor Jesus abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e mandou que em seu nome se pregasse o arrependimento, começando por Jerusalém e Samaria e até os confins da terra. Quem abre o coração para o Senhor Jesus Cristo, não desejoso de vê-lo aqui fisicamente, mas confiante na sua palavra, vendo pela sua palavra, vendo pela promessa, e nesta fé, nesta confiança, o Senhor se manifesta para todos aqueles que o buscam. Deus está em todo lugar, mas Ele é encontrado aonde Ele é buscado. Ele é encontrado pelas pessoas que o buscam, com um coração quebrantado, um coração aberto, um coração ávido de se alimentar do pão da vida e de ter uma vida pia, uma vida santa, uma vida de obediência ao Evangelho do Senhor Jesus. E também nós sabemos que o poder de Deus não tem limite. Pelo poder da sua palavra, Ele criou os céus e a terra. O poder de Deus é imensurável, ninguém pode medir. Mas o poder de Deus na vida do homem depende da sua fé. Depende da sua fé. Se a pessoa crer, Senhor Jesus, tudo é possível que crer. Outra vez o Senhor disse: eu já falei, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? E outra vez o Senhor diz: aquele que pede, crendo sem duvidar, alcança aquilo que pede de Deus. Então aqui Tomé estava incrédulo, oscilante, como tantas pessoas em nossos dias. Quantas pessoas ouvem anunciar o Senhor Jesus e ele quer ver o Senhor Jesus. Outros até fazem alguma imagem para dizer que é Jesus, porque ele quer ver Jesus. Jesus não está procurando a pessoa que quer vê-lo. Jesus está procurando a pessoa que crê nele, crê na sua promessa, crê na sua palavra, crê no seu sacrifício, crê no seu sangue derramado na cruz, crê na sua ressurreição. E então, através da fé, recebe a presença do Senhor, a sua graça, o seu Espírito Santo, o seu poder na sua vida, a compreensão do plano de salvação, a compreensão das Escrituras para andar em novidade de vida e obediência até o dia da glória de nosso Senhor Jesus. Então o conselho do Senhor é para que não se ausente, porque Tomé perdeu uma grande bênção, um grande momento, porque na hora que o Senhor se manifestou a primeira vez, ele não estava. Quantas vezes servos e servas de Deus têm perdido tantas bênçãos, porque quando Deus derrama o poder sobre a igreja, visita a igreja e realiza obras gloriosas, a pessoa estava ausente.
Mas graças a Deus, que quando o Senhor se manifestou depois de 8 dias, ali estava Tomé presente, junto com os discípulos, talvez ainda esperançoso, quem sabe eu vou poder ver o Senhor e tocar. Mas quando ele viu o Senhor, quando ele contemplou a face, ele já não precisava mais nada, mas a sua mente foi aberta, o seu espírito estava agora aberto para ele compreender que ali não estava simplesmente o homem que fora crucificado, mas ali estava o Senhor, ali estava o Deus bendito. Por isso ele pôde dizer: Senhor meu e Deus meu. Só pelo Espírito Santo alguém pode dirigir-se ao Senhor Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor, como Deus, porque Ele é o único Deus verdadeiro e é a vida eterna. Você que tem estado a procurar a vida eterna, buscar o descanso para a sua alma em tantos lugares, não existe nenhum outro descanso ou lugar de descanso a não ser no Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor diz: vem, vem e toca, vem e toca. Mas quando o Senhor abre os seus olhos, então ele não precisa mais tocar, ele está pronto para entender. E então o Senhor Jesus Cristo disse: Tomé, porque você me viu, você creu? Só porque viu? Ainda ele pôde crer, houve tempo dele crer. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados, felizes aqueles que não viram, mas que têm crido. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no Senhor Jesus, não por vista, não andamos por vista, mas andamos pela fé, porque a palavra de Deus diz assim: e o justo viverá da fé. Ele não vive de promessas, de sacrifícios, ele não vive de tradições, ele não vive de ladainhas ou de qualquer outra coisa, mas o cristão vive da fé, a única fé, a fé que vem de Deus para o coração da humanidade, a fé depositada no Senhor Jesus Cristo, porque não há nenhum outro intermediário entre Deus e o homem a não ser Jesus Cristo, o homem. E eu lhe pergunto: aonde você tem colocado a sua fé? Nas coisas que passam, nas coisas que ficam, na tradição dos homens, na religião dos seus pais? Aonde tem sido colocada a sua fé? Coloque a sua fé no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus eterno e glorioso e é o Salvador, o bom pastor que dá vida por sua ovelha. Ele sim é digno da sua fé, Ele é digno da sua confiança. E você também será digno das bênçãos do Senhor, será feliz. Quantas pessoas infelizes em nossos dias, mas o Senhor diz: feliz é aquele que crê. Você que está infeliz, acabrunhado, tristonho, na dúvida, abra o seu coração e confie no Senhor Jesus Cristo, e então Ele lhe dará esta felicidade, desta comunhão gloriosa, desta paz, como Ele falou aqui, ao chegar, Ele diz: paz seja convosco. Essa paz que o Senhor disse outra vez: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo tem uma paz por aí. Mas a paz do Senhor é a paz que excede a todo entendimento, é além da compreensão do homem, porque o homem não pode compreender como um cristão sendo jogado na arena pode ainda estar cantando e glorificando o Senhor e ter um sorriso no seu rosto. O homem natural não pode entender como um cristão sendo apedrejado, ainda o seu rosto brilha e ele não fala uma palavra contra os seus algozes, mas ele pode levar os olhos ao céu e ver o céu aberto e pedir ao Senhor que ele visualiza agora e contempla-o em pé. Ele diz: Senhor Jesus, receba o meu espírito.
A alegria e a felicidade consistem nas coisas espirituais, que são eternas, que transcendem esta vida, que vão para a eternidade. Aí sim o homem tem felicidade, tem alegria no meio de todos os revés e tempestades que a vida pode trazer, ou ciladas que o inimigo pode armar, se Deus assim permitir. Mas ele continua feliz, porque a sua felicidade está em Jesus. Feliz é aquele que não viu e creu. E se você crer, o Senhor então fará na sua vida maravilhas, como tem feito na vida de todo o seu povo ao redor do mundo. Em todo o tempo, o Senhor tem feito maravilhas na vida daquele que crê. Creia no Senhor Jesus Cristo. Entregue a Ele o seu caminho e a sua vida. Não fique à margem do caminho. Não fique ausente da casa do Senhor. Não fique ausente não deixe de estar no meio do povo de Deus. Porque sempre o Senhor passa no meio do seu povo e manifesta a sua graça e o seu poder. E o povo sai alegre por ter contemplado a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você guarde a palavra do Senhor. Tomé confessou que agora cria que Jesus é Deus. Que você possa também confessar que Jesus é Deus. Não que Ele é um segundo ou um terceiro Deus, ou um Deus que faz parte de outro Deus. Não, um Deus único e verdadeiro. E que você possa então ser abençoado. E você possa guardar esta palavra. Não sejas incrédulo, mas crente. Seja crente. Crente em Jesus. Crente nas Escrituras. Não buscando subterfúgios para não guardar as Escrituras, mas buscando sim obedecer a palavra de Deus em todo tempo e em todo lugar, para que o Senhor esteja na sua vida. E quando você partir deste mundo, que aqui se findar tudo, para você então esteja com o Senhor no descanso celestial. Amém.